convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, Jó, capítulo de número 3, nós vamos ler todo o texto. O título é Jó amaldiçoa o seu nascimento. Porque uma pessoa amaldiçoa o seu nascimento, né? E nós vamos ler o texto agora. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo, o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que delas se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e delas sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não venha as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não esperei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como o aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável, e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e se exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como águas. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem grande perturbação. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos mostra tantas situações que muitas vezes nós passamos nessa terra, ó Pai, e a Tua palavra vem para nos corrigir, para nos ensinar, para, Senhor, nos dar orientação em situações da vida, e nós somos gratos porque nós temos a Tua palavra, que é tão esclarecedora e que tanto nos abençoa. Ó Deus, fala ao nosso coração por misericórdia nessa noite. Para isso, Senhor, eu lhe peço a Tua graça sobre a minha vida. Ó Deus, inteligência e sabedoria para que eu possa expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Dá inteligência ao Teu povo também, Senhor, para que possa ter, Senhor, a capacidade de entendimento, ó Pai, e aplicação na sua vida, ó Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, deste ambiente e de todos os ambientes que nos ouvem online neste momento, ó Pai, toda obra maligna que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão, distração, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, e lhe peço, ó Pai, fala-nos por misericórdia, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar?
Esse capítulo 3 do livro de Jó, nós encontramos um dos momentos mais angustiantes da história de um homem vivido na terra. Terrível. Jó viveu um momento em que aconteceu na sua vida uma situação tão terrível que só de imaginar na nossa vida nós ficamos assim perplexos com essa situação, né? Jó era um homem muito rico. A palavra de Deus nos diz que ele era o mais rico do Oriente. Ele tinha camelos, ele tinha bois, ele tinha ovelhas, ele tinha muita terra, muitos funcionários. E a Bíblia nos fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha uma frota, né? Como se fosse hoje um homem que tem uma frota enorme de caminhões e uma situação muito boa de vida. Mas, de repente, acontece uma tragédia na vida dele. Satanás pede a Deus para provar Jó, dizendo: Jó só te serve porque ele tem tudo. Então ele te serve. E Deus permite que Jó seja testado na sua fé. De uma vez só ele perdeu todos os seus filhos. Você imagina, você perder um filho, já é uma tragédia. Você perder de repente todos os seus filhos, todos os seus animais, tudo que ele tinha, Jó perdeu. E ele também acabou perdendo a sua saúde. Então ele estava ali, leproso, cheio de úlceras na sua pele, e ele estava assentado em cinza, com cacos de telha para se coçar. Uma situação dramática, difícil, uma situação que nós não encontramos um sofrimento igual na palavra de Deus, a não ser o do próprio Senhor Jesus Cristo, que padeceu pelos nossos pecados. Nós encontramos muitas pessoas que padeceram, que sofreram, mas uma situação igual essa, é de muito complicado e muito difícil, né? E quando nós lemos o versículo 25, e que diz, né, aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu, mostra que lá no fundo da alma de Jó, ele temia que essa situação viesse sobre a vida dele. E havia no seu coração um temor, como muitas vezes na nossa vida nós temos esses temores, temor de perder, né, bens materiais, temor de perder um ente querido, temor de perder a nossa saúde, de perder alguém, né, através da morte, ou até muitos têm medo até da morte. E Jó, ele, através desse versículo, ele demonstra claramente que ele tinha esse temor no coração. E ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Por isso nós temos que ter muito cuidado com os nossos temores, porque com os nossos temores nós atraímos essas coisas sobre a nossa vida. Atraímos. Ele demonstra que a palavra de Deus nos deixa muito claro que havia esse temor no coração. Então, nós temos que parar para pensar nesse versículo que mostra exatamente a vulnerabilidade da vida de Jó. O sentimento que havia no seu coração de medo, apesar de ter sido muito abençoado por Deus, de ter uma situação privilegiada na terra, de ter tudo que um homem pudesse imaginar, de bens, de filhos, né, ele tinha, respeitado pelos outros, ao ponto de Deus, o próprio Deus falar:
Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, desvia do mal, um homem sério, um homem que me serve de verdade. Deus fala para Satanás. E mesmo sendo esse servo, nós vemos que havia esses temores no coração de Jó. E quais são os temores que nós temos? Quais os temores individualmente? E agora é hora de nós pensarmos individualmente que nós temos nessa vida. E temos que tomar cuidado, porque o que nós tememos pode vir a acontecer. E parece que é um imã. Quanto mais medo as pessoas têm, parece que atrai. Quem tem medo de barata, parece que todas as baratas aparecem perto dela. É impressionante. Quem tem medo de rato, parece que os ratos só aparecem na vida daquelas pessoas. E são realmente coisas que acontecem no nosso cotidiano. Mas eu queria, nessa noite, falar quais são esses temores, os principais da nossa vida, e como nós podemos fazer para evitar. Para não termos essa situação na nossa vida, do que eu temia me aconteceu. Para nós estarmos fortalecidos na nossa fé, para nós acreditarmos que Deus tem o controle e o governo de todas as coisas, para nós acreditarmos que o nosso Deus, Ele nos acompanha na nossa jornada aqui na terra, pois Ele mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos impregnar a nossa alma para que o temor não venha a destruir a nossa história, não venha trazer situações que destroem a nossa vida material, espiritual, emocional e tantas coisas que nós tememos. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Jó era um abençoado, Jó era um homem de Deus, mas lá no fundo, ele mesmo descreve, depois de descrever tudo que ele gostaria de não ter nascido. Existem dias que muitas pessoas falam, para que eu nasci? Tem muitas pessoas pensando em acabar com a sua vida, da mesma forma pensando nisso, por causa dos medos, os temores, as situações adversas, e não se firmam na palavra de Deus. E nós precisamos ter um entendimento que a palavra de Deus tem resposta para tudo na nossa vida, inclusive os nossos temores. Então, primeira situação que Jó tinha medo de perder: bens materiais, perdas materiais. Ele tinha receio das perdas materiais, porque ele fala, o que eu temia me aconteceu e aconteceu. Ele perdeu, as suas terras queimadas, as suas casas, as casas dos seus filhos, perdeu os animais, perdeu os salteadores, vieram ali e roubaram tudo que ele tinha. E pode acontecer com a gente. Nós podemos perder aquilo que Deus tem nos dado até o dia de hoje. Uma má aventura, uma situação, um aval que a gente faz, pode de repente acontecer da gente perder coisas da nossa vida, e nós temos que tomar cuidado com aquilo que a palavra de Deus nos diz, mas nós temos que ter a tranquilidade para não ter medo de perder bens materiais. Quem que é o dono do ouro e da prata? Deus. Quem é que nos dá todas as coisas? É Deus. Então nós confiamos, nós lemos no texto que Davi descreve aqui, tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem do Senhor. Então por que nós vamos ter medo? Se tudo é dele.
Quando nós reconhecemos que tudo é dele, fica mais fácil de não ter medo, porque é dele. Se eu tiver acontecer uma situação adversa na minha vida, é dele, tudo pertence a ele. Então eu não vou temer, e certamente isso vai ser uma barreira para que eu não perca, né? E aí, como eu vou evitar? Crendo na palavra de Deus. Primeira coisa, eu tenho que acreditar que a minha vida não consiste apenas nessa vida. Quando eu fico muito apegado às coisas materiais, eu fico mais receio de perder. Quando eu me apego às coisas mais espirituais do que materiais, não tenho tanto receio de perder, porque eu estou tranquilo, porque minha pátria não é aqui. Lá em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz isso de forma muito clara: mas a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde é a nossa pátria? Onde você colocar o seu coração, né? Se você colocar o seu coração nas coisas terrenas, você vai ter medo demais de perder coisas terrenas. Agora, quando você coloca o seu coração nas coisas espirituais, perdeu o terreno? Perdi. Glória a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele que enriquece e empobrece. Ele coloca o mendigo em situação de um príncipe, e um príncipe no lugar do mendigo. Deus, Ele controla todas as coisas. Nós temos essa certeza no nosso coração, fixado na palavra, nós ficamos mais tranquilos em relação às perdas materiais. Lá em Filipenses 4:19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem é que supre todas as nossas necessidades? É Jesus. É Jesus. Você acha que Jesus Cristo, se você serve a Jesus Cristo de verdade, vai deixar algum dia da sua vida você abandonado? O rei Davi chega a dizer no Salmo 37, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nunca vi. Porque quando a gente é justificado por Jesus Cristo, nós temos a certeza que nós não vamos mendigar o pão. Se nós somos fiéis ao Senhor, se somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nós teremos a certeza. Lá em Malaquias 3:10 diz claramente, Deus dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. É Deus dizendo. Diz o Senhor dos Exércitos: se não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que vos advenha maior abastança. A fidelidade a Deus, na parte financeira, é a tranquilidade, que Deus sempre vai me sustentar, que sempre vai haver abastança, Deus sempre vai suprir as minhas necessidades. Então, quando eu me apego à palavra de Deus, não vou ter medo das perdas materiais. O que eu temia me aconteceu? Não vai acontecer dessa forma, porque eu confio inteiramente na palavra de Deus, eu pratico a palavra de Deus, eu sei quem é o dono do ouro e da prata, eu sei quem vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, eu sei que se eu for fiel, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida, eu sei perfeitamente. E quando eu passar por uma situação mais difícil, pois passamos, às vezes vem um desemprego, às vezes uma situação adversa na nossa vida, entra a lei do contentamento. A lei do contentamento, que o apóstolo Paulo também nos ensina lá em Filipenses 4:12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Às vezes vamos passar por alguma necessidade, alguma situação adversa? Podemos passar.
mas a tranquilidade, que se eu estou passando, é porque Deus permitiu, e Ele tem um propósito nessa situação. Jó, ele só foi entender mais tarde. A palavra de Deus nos diz que, lá no capítulo 42, que Deus deu tudo a ele em dobro. Ele deu filhos, as filhas mais lindas da face da terra, e deu tudo em dobro a Jó. Quer dizer que Ele vai nos dar tudo em dobro, quando nós passamos por necessidade? Não, foi uma experiência pessoal de Jó, para demonstrar que Deus é controlador de todas as coisas. Ele dá quando Ele quer, e Ele tira quando Ele quer. Eu sei de uma coisa, que eu estou contente, se eu tiver numa situação excelente, muito boa, material, mas se eu passar por uma situação adversa, glória a Deus, porque Deus tem o seu propósito na minha vida. Então, quando nós nos fixamos na palavra de Deus, não tememos as perdas materiais. Tem pessoas que têm pavor de perder, tem pavor. Eu já conversei com pessoas que falam: não, eu tenho pavor de ficar pobre de novo. Misericórdia, tem pavor, só de pensar, ele adoece, ele fica deprimido. Deus é o controlador de todas as coisas. Se Ele quiser, Ele dá em dobro. Se Ele não quiser, Ele tira. Ele é o Senhor. E se Ele fizer, o que Ele fizer, eu tenho convicção que é o melhor para a nossa vida. Mas tenho a convicção que a palavra de Deus é abençoadora. Essa é a certeza que nós temos no nosso coração, que Deus sempre vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Segunda perda de alguém querido. No capítulo 1, o versículo 5, diz o seguinte: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura podem meus filhos blasfemar contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse versículo demonstra o temor que Jó tinha de perder seus filhos, tanto para o mundo, deles pecarem contra Deus, quanto perder fisicamente, sair dessa terra, né? Ele tinha um temor. É errado a gente orar pelos nossos filhos? Não. De forma nenhuma, desde que não haja o temor no coração. É errado a gente orar pelos nossos familiares, para que eles tenham saúde, para que eles vivam muito sobre a face da terra? Não, de forma nenhuma. Nós podemos orar e devemos orar, mas não com esse temor no coração, porque quem que dá vida e tira vida? É Deus. Nós não temos esse controle. Hoje na terra, milhares de pessoas morreram. E da mesma forma, milhares de pessoas nasceram. É Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Então, por que o temor? Às vezes, de perder alguém muito especial, muito querido. Então não fique com esse temor no coração. Você vai causar sofrimento a você, e muitos pais causam sofrimento aos seus filhos, porque eles começam a colocar o filho numa redoma de proteção.
achando que com aquela redoma eles vão conseguir livrá-los da morte. Não, nós podemos livrá-los com os nossos conselhos, claro, né? Tem situações que podem trazer morte para os nossos filhos. Nós podemos trazer com a nossa até proteção, quando eles são pequenos, podemos protegê-los, mas com todos os nossos cuidados. É Deus que tem a senha, é Deus que dá a ordem, é Deus que determina o dia que eu vou para a glória, e que você também vai para a glória. Então, esse temor, ele não pode existir no nosso coração. Temos que orar, e temos que ter um entendimento também, o que a palavra de Deus nos diz. O Salmo 127, versículo 1 em diante, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda? É Deus. Quem guarda os nossos? É Deus. Nós vamos deixar de orar? Não, vamos continuar orando, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar, só que sem o temor, porque é Deus que guarda, é Deus que vigia, é Deus que está ao nosso lado. Olha o que diz o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E o versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Deus nos deu para educá-los, guardá-los, nutri-los, só que eles são herança do Senhor. Não pense você que você se importa mais com seu filho, com seu familiar, com seu ente querido, do que Deus. Deus, Ele tem maior cuidado. Deus se importa muito mais. Deus é a nossa sombra. Deus não dorme nem cochila. Então, por isso, nós não podemos ter esse temor, que certamente estava aqui no coração de Jó, ao ponto que ele sacrificava, preocupava. Eles fizeram banquete, será que eles não pecaram? Será que não aconteceu alguma coisa? Sim, é a preocupação normal do pai, mas não pode ser uma preocupação excessiva. Ore, ensine, discipline, inculca a palavra na mente. Só que quem guarda é Deus. Eles são herança do Senhor. Nós apresentamos eles, pelo menos e a Jó, nós apresentamos os nossos filhos desde o ventre. Senhor, são teus. Guarda, toma nas tuas mãos. São teus. Então, se nós não tememos de verdade, confiamos em Deus de verdade, não vamos temer, não vamos ter esse medo absurdo que muitas pessoas têm, ao ponto de sufocar as pessoas que Ele tanto ama, tanto gosta nessa vida, e que Deus possa assim tirar todo esse medo. Terceiro medo, medo de perder a saúde e medo da morte. Com certeza. Olha o que diz Jó 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó certamente tinha medo de ter um câncer, de ter essa doença maligna. Ele tinha medo, porque ele diz aqui: aquilo que eu temia me sobreveio.
O que eu receava me aconteceu. Nós temos que cuidar da nossa saúde? Claro. Alimente-se corretamente, faça atividade física, cuide, durma bem, não fique estressado, procure coisas que vão te desestressar, coisas que fazem bem para a nossa saúde. Nós temos que fazer isso? Sim. Mas isso é cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Agora, o medo de ficar doente não pode existir na nossa vida. Primeiro, que nós somos um povo privilegiado. Privilegiado. Porque nós sabemos que além da medicina, nós temos um Jesus que pode nos curar. E se Ele quiser, a doença fácil ou difícil para Ele é a mesma coisa. Ele cura. Ele curou um paralítico que tinha 38 anos, que estava ali no tanque de Betesda. 38 anos, na cama, esperando. Ali, o movimento das águas para ele entrar, dizia que não tinha ninguém que ajudava. E Jesus Cristo só falou com ele: queres ser curado? Então levanta, toma a tua cama e anda. Vai. Nós temos Jesus na nossa vida. Se vier uma enfermidade, nós temos certeza que Ele pode curar. E se Ele não curar, Ele continua sendo Jesus. Ele continua sendo Deus. Mas eu tenho convicção que se veio aquilo, é para honra, glória e exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não foi Senhor só da cura, mas Senhor sobre a morte. Quando Lázaro já estava podre, 4 dias morto, Ele chega ali no túmulo de Lázaro e fala para tirar aquela pedra, tirai a pedra. E só falou: Lázaro, vem para fora. E falou para aquelas irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Jesus é Senhor, que pode curar qualquer enfermidade. Jesus é Senhor sobre a morte. Ele disse, nesse mesmo texto, lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, por que nós temos tanto medo das enfermidades e da morte, se nós temos Jesus na nossa vida? Eu acho interessante que lá em Jó, o capítulo 42, o versículo 5, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Muitas vezes nós falamos que conhecemos Jesus, conhecemos o nosso Deus, mas nós só conhecemos de ouvir falar. E por isso temos tanto medo, tanto receio das situações que podem vir sobre a nossa vida. Quando nós temos experiência com Deus de verdade, como Jó agora, depois de passar por toda aquela situação e Deus reverter todo o seu quadro, ele fala: Senhor, eu te conhecia não, eu só ouvia falar, mas não tinha experiência com o Senhor. Eu vivia com medo de perder bens materiais, eu vivia com medo de perder meus filhos, eu vivia com medo de adoecer, e até de
morrer. Mas agora, Senhor, eu te conheço, não só de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram, mas agora eu tenho experiências com o Senhor. Agora, tudo bem, não quero que a enfermidade venha sobre a minha vida, e você não deve querer que a enfermidade venha sobre a sua vida, mas se ela vier, estou tranquilo, porque Deus pode me curar. Mas se Ele não me curar, e aquela enfermidade for para a morte, eu sei para onde eu estou indo, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, vai morar num lugar muito especial, que é o céu. Ele mesmo disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus Cristo foi preparar lugar onde nós vamos morar. Nós nos apegamos tanto às coisas aqui, porque nós ainda não nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus e me assento nos lugares celestiais, e começo a perceber, como o apóstolo Paulo percebeu e disse de forma clara: não sei se eu quero estar vivo, porque eu, estando vivo, eu prego o evangelho, ou se eu quero morrer, porque eu sei que é melhor, porque eu sei para onde eu vou, com quem eu estarei, viverei eternamente com Ele, sem viver todas as situações difíceis e embaraçosas que nós vivemos nessa terra. É bom perder familiares? Não, não é. Pode estar com 100 anos, que a gente sente no coração. É mais fácil do que ver um jovem. Mas a gente sente, porque é alguém querido, que nós convivemos, que nós temos uma história, mas um dia, em Cristo Jesus, estaremos todos juntos, no lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, enfermidade não entra lá, e morte já foi vencida por Jesus. Então, o que eu temia não pode me acontecer, porque eu não temo mais, porque eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, e se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o meu Deus. E que você possa não conhecer Deus apenas de ouvir falar aqui, mas de experimentar, de vivenciar. Fica mais leve a vida, fica melhor a vida, quando esses temores não nos afligem mais. É duro, é ruim, sim, porque não nascemos para ficar doente, não nascemos para perder familiares, nem morrer. Nós nascemos para ter uma vida eterna. Infelizmente o pecado nos levou à morte, mas Jesus Cristo nos dá vida e vida eterna, e por isso nós louvamos o seu nome e engrandeceremos o nome dele até o último suspiro da nossa vida. Então, não temas, creia que Deus tem o controle da sua vida, da sua história, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. O que eu temia me aconteceu. Quais são os teus temores? Talvez eu tenha falado, e o seu temor é de perder coisas materiais. Ou talvez
de perder pessoas que você ama, ou talvez da enfermidade, ou até medo da morte. Essa palavra Deus colocou no meu coração não foi à toa, foi para que você refletisse sobre isso, e você tomasse uma decisão de confiar inteiramente em Deus, de depositar a sua vida, seus bens, a sua família, a sua saúde, a sua existência na terra, nas mãos de quem cuida bem, e confiar inteiramente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Eu não estou falando aqui falando que eu sou super-homem, não, de forma nenhuma, mas a palavra de Deus me fortalece, para que eu enfrente todas as situações e entenda que a minha existência começou um dia e vai terminar um dia, e eu não quero de forma nenhuma, como Jó, naquele momento no capítulo 3, falar: Deus, por que eu nasci? Por que eu existo? Você existe para a honra, glória e exaltação do Senhor. Deus tem um plano na sua vida, na sua história. Deus quer fazer coisas novas. Ele quer que você conheça-o mais e mais, ao ponto de poder falar como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Agora meus olhos te veem, eu tenho experiência com o Senhor. Eu sei que o Senhor, tudo que o Senhor faz é no tempo certo, do jeito certo, da forma certa. Tudo é, Deus é perfeito nas suas ações. Eu queria orar com você que talvez tenha medo de perdas materiais, de perdas de familiares, de perda da saúde. Você colocar sua vida no altar de Deus. Se Deus falou o seu coração, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, essa palavra é para mim, e eu quero falar, não temo mais, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o meu Deus, o Senhor está ao meu lado, o Senhor controla a minha vida. A minha agenda está nas tuas mãos, minha vida está nas tuas mãos, minha saúde está nas tuas mãos, tudo eu entrego nas tuas mãos. Um toque do Senhor pode nos curar, um toque do Senhor pode transformar a nossa vida financeira, um toque do Senhor pode fazer coisas grandiosas na nossa vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento, se Deus falou com você. Pai, eu louvo e exalto o teu nome, porque a tua palavra nos mostra homens, Senhor, que tinham temores como nós temos. Jó era um homem de Deus, o Senhor observava ele, ó Deus, o Senhor se encantava com a sua vida, mas mesmo assim, Senhor, ele demonstra através de um versículo, que ele temia, Senhor, tantas coisas na sua vida, e aquelas coisas vieram a acontecer na sua história, Senhor, e o que aconteceu com Jó é para o nosso ensino, Pai. Nós não queremos temer, nós queremos nos fortalecer, Pai. Eu repreendo todo espírito de medo, Senhor. Tem gente que tem medo, Senhor, de perder coisas materiais, nós repreendemos esse espírito em nome de Jesus. Tem gente que tem medo, ó Deus, de enfermidades dos familiares, de morte dos familiares, de enfermidade em si mesmo, ó Pai, da sua própria morte. Nós repreendemos, ó Pai, esse mal
que atormenta as pessoas, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o tempo e a hora da nossa vida, e nós colocamos a nossa vida no Teu altar. Ela é Tua, ela é para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Nós sabemos que o Senhor é um Deus abençoador, como o Senhor abençoou Jó, como o Senhor transformou a vida de Jó, e nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos e dizer, Senhor, nós queremos e sabemos que é conhecendo o Senhor mais e mais, que a nossa vida, Senhor, cresce na Tua presença, que a nossa vida, os temores vão embora, Senhor, e a alegria entra no nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando nos corações, e vai continuar trabalhando, ó Pai, que o Teu povo entenda perfeitamente, que o temor é uma tragédia na nossa vida, e nós não podemos temer de forma nenhuma. Ó Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, pela nossa semana, que seja uma semana maravilhosa na Tua presença, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor esteja abrindo portas para a gente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero colocar, Senhor, o acampamento dos adolescentes nas Tuas mãos, ó Deus, desde a saída deles, ó Pai, até a volta, ó Pai, que o Senhor esteja guardando. Livra o Senhor de acidentes nas estradas, livra de acidentes ali naquele local, ó Pai, guarda, Senhor, dá experiências marcantes na vida desses meninos, ó Pai, que o nome de Jesus Cristo possa ser exaltado naquele lugar. Senhor, envia já os Teus anjos a cercar aquele lugar, ó Pai, e que o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, seja, Senhor, a razão da existência de cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, o preletor, abençoa os coordenadores, ó Pai, que eles possam, Senhor, ser também abençoados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas naquele lugar, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos sair deste lugar, mas com a certeza só, que o Senhor anda conosco, que o Senhor está ao nosso redor, que o Senhor é o guarda de Israel, e nós somos o Teu Israel. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo se sinta, Senhor, abençoado, Senhor, e que todo temor saia da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.